Vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, por essa terça-feira que o Senhor nos concede, Senhor Deus, estarmos mais um dia, mais uma vez, na tua presença. Eu quero agradecer por cada filho teu, por cada pastor, por cada profeta, pela rede Shema, pelo apóstolo Éder, pela apóstola Luciana, pelo apóstolo José Garrido, apóstola Lúcia Garrido. Obrigado, Pai, Senhor Deus, por essa cobertura. Obrigado, Senhor Deus, por mais um tempo precioso que o Senhor nos concede de podermos estudar a tua palavra, podemos aprender os teus preceitos. Eu peço, Senhor Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, a direção do teu Santo Espírito. Eu peço, Senhor Deus, o teu poder, o teu domínio, a tua graça, Senhor Deus, que o Senhor abra os olhos do entendimento, Senhor Deus, de cada pessoa que for assistir essa live, de sorte que possa entender de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus preceitos, de acordo, Senhor Deus, com a tua mentalidade. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor direcione essa ministração e que, de fato, Senhor Deus, a tua palavra rema, a tua palavra, Senhor Deus, mais profunda da eternidade, possa entrar no coração das pessoas, Senhor Deus, e possa, de fato, ser um alicerce, possa, de fato, Senhor Deus, edificar a cada coração. Humildemente, Pai, humildemente, diante do Senhor nós pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Querido Shalom, meu nome é o pastor Marcelo Borges, sou de Curitiba, do Emuná Ministério Apostólico. Prazer estar aqui com você. E não apenas eu, mas naturalmente esses ensaios também foram feitos aqui pela pastora Melissa Loyola Gomes. E nesse momento eu quero, nesse dia, nessa semana, né, ministrar a bandeira e a insígnia. Outra coisa, ontem conversei com o apóstolo Éder a respeito da direção para essa semana, né? A direção em termos de jejum. E essa semana, a princípio, não vai ter jejum. A única necessidade que ele falou que é para, de fato, se continuar orando pelo Brasil, porque nós estamos se aproximando muito das eleições e existe uma necessidade muito profunda de nós orarmos pelo próximo presidente da República, para que seja, de fato, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os preceitos de Deus. Shalom, Nalva, shalom, queridos, a todos que estão entrando aqui. Então, queridos, é essa a direção de semana. E também porque nós estamos chegando ao final do tempo do verão, dessa estação do verão. Nós estamos aqui, o Yom Teruah, ou Festa das Trombetas, que vai inaugurar um novo tempo. Essa festa vai iniciar no dia 25 de setembro, ou seja, sem ser nesse próximo domingo, no outro domingo, quando ao pôr do sol inicia não somente a Festa das Trombetas, que é o primeiro dia de Tisrei, como também o primeiro dia da estação de outono. Então, nós estamos chegando ao final da estação de verão. E é lógico que a sua oração, como cristão, como crente, principalmente nesse momento decisivo da nossa nação brasileira, ela é extremamente importante, por isso a direção do apóstolo Éder. Vamos lá, queridos. Vamos começar, então. Nessa semana, nós vamos estudar, então, a letra, ou a insígnia, ou a bandeira da tribo de Gade, para podermos entender o que os significados, o que Deus quer trazer ao nosso coração. Pense como um hebreu, somente é um dom de Deus. Muitos cristãos acham que você deveria, de fato, jogar a sua mente fora para você ser mais espiritual, para você ser mais cristão, mas isso não é uma realidade. Eu quero lembrar você que tanto o povo de Israel, quanto Jesus Cristo, quanto os discípulos, todos eles eram judeus. A igreja primitiva foi fundamentada numa mentalidade hebraica e a partir dos concílios. Inclusive, sugiro desde o início desse momento, você lê o Despertar da Igreja de Cristo, que mostra de uma forma clara, profunda, arguta, o que aconteceu em termos desse distanciamento da igreja da mentalidade hebraica lá no início. E como os concílios papais foram, infelizmente, afastando a igreja dessa mentalidade hebraica. E, por consequência, nós hoje acabamos pensando de uma forma grega. E por isso que temos dificuldade de entendermos muitas passagens das Escrituras Sagradas, naturalmente.
A mentalidade hebraica, o princípio básico, graças a Deus, é a Torá, é a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos para frente. O calendário civil, o gregoriano, ele te conecta ao mundo secular, mas o calendário bíblico, não é judeu, é bíblico, querido, te conecta ao reino. Os ensinamentos sobre os meses judaicos podem ser novidade para os cristãos, porque a igreja abandonou suas raízes hebraicas e bíblicas, porém, para os judeus de qualquer denominação judaica, é algo bem comum, é algo bem normal. Aqui nós estamos no mês de Elul, se aproximando já do mês de Tisrei, onde está aqui essa frutinha que simboliza a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, onde, de acordo com muitos teólogos, Jesus Cristo provavelmente vai voltar nesse período. Pode ser esse ano, pode ser este ano. Um breve resumo, então, desse mês de Elul, né? Esse mês de Elul na tribo é Gade, é o mês do arrependimento, é o mês da misericórdia, onde o rei está no campo e é necessário que você chegue para ele, aproveitar essa oportunidade de maior acessibilidade no mundo espiritual, para você se encontrar com o rei, para você se encontrar com Cristo, para você poder aproveitar, inclusive, para consertar o que foi quebrado na sua vida, simbolizado através da figura do ministério terrestre de Cristo. É o mesmo para você tocar o shofar, por isso que todos os dias os judeus, nesse período, eles tocam o shofar para despertar o espírito deles para as coisas do alto, para as coisas celestiais. E não apenas tem o costume de tocar o shofar 5 ou 6 horas da manhã, como eles também fazem Selihote, que é uma pauta de arrependimento. E aqui vai uma sugestão, querido. Tem a Selihote, verdade, que o judeu utiliza como baseado em vários textos bíblicos dos Salmos, onde esses textos bíblicos levam a você a meditar, se arrepender profundamente. Mas, logicamente, a rede Shema aqui tem disponibilizado muitos, mas muitas pautas de arrependimento. E eu sugiro que nesse mês, aquele ciclo que você está percebendo que está te incomodando, que você está percebendo que está te trazendo aflição na sua vida, que você percebe que está um ciclo repetitivo, maldito, eu sugiro que você, neste mês, se arrependa para que você consiga levantar mais uma medida de arrependimento e quebrar esse ciclo no mundo espiritual, quebrar esse ciclo na tua família, quebrar esse ciclo na tua geração, colocar por fim, colocar por terra, colocar um ponto final nisso. É um mês também que é um refúgio no tempo, que é a cidade que é simbolizada através da cidade de refúgio, onde as pessoas que faziam crimes culposos, elas iam se esconder para que o vingador do sangue não fosse matá-las. Elul significa Anila do Divya do Diri. Eu só estou relembrando, né? A gente ministrou isso na semana passada, é só um relembrando, só estou relembrando nesse momento para a gente entrar no assunto mais profundamente de hoje, que é a insígnia. Que está em Elul. É um acróstico de Anile, do Divi, do Dili. Eu sou do meu amado é meu, conforme Cantares, capítulo 6, versículo 3. O toque, a insígnia, é Iode, é isso que nós vamos estudar hoje, a letra Iode. O trono iníquo zodíaco que nós vamos estudar, se Deus quiser, se Deus permitir, na semana que vem, é Mercúrio, o trono que mexe com as finanças, o trono que pilha, que rouba, o trono que acaba aproveitando cada brecha que você permite através dos pecados geracionais dentro da área de finanças para roubar, para extorquir, para tirar dinheiro da sua família. É o cor, a pedra, a opala de fogo, você pode ver aqui, um pouquinho para baixo, a opala de fogo, é essa pedrinha aqui que está do lado direito aqui, é muito interessante, uma pedra muito linda, aliás, na verdade, todas as pedras do peitoral do sacerdote, elas são maravilhosas. Ou é jaspe ametita, mas a maioria não só dos rabinos, como a maioria dos teólogos acredita que é essa pedra opala de fogo. Letras vivas. Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas as foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito, teria sido realizado. João, capítulo 1, versículo 1. Vamos aqui. Vamos abrir
já começando, abrindo o texto bíblico. Eu quero mostrar para vocês aqui, queridos, uma coisa interessante. Perceba que a palavra que Logos de falar uma palavra preferida, viva voz, que expressa uma concepção, uma ideia, o que alguém disse, uma palavra, os ditos de Deus, os decretos de Deus, os mandatos de Deus, a ordem de Deus, os preceitos morais dados por Deus, a profecia do Antigo Testamento dado através dos profetas, o que é declarado, pensamento, declaração. Então, continuando, queridos. Jesus é o Aleph Tav, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cada letra do alfabeto hebraico possui uma essência, ela possui uma natureza, ela possui, por consequência, várias dimensões provenientes dessa natureza. Cada uma delas leva a uma manifestação de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, na versão King James, eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, em Gênesis capítulo 1, na versão interlinear, você pode ver que eu entendo, de acordo com o entendimento rabínico, Deus criou o Aleph Tav, o alfabeto hebraico, e com ele as letras e as palavras. E com isso, através disso, ele criou todas as coisas. O hebraico, ele é escrito, ele é falado, ele é direcionado da direita para a esquerda. Nessa parte vermelha aqui, queridos, está o Aleph Tav, ou seja, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia Sagrada, ela demonstra, já que o Aleph Tav estava contido nas Escrituras. E ele não tem, inclusive o Aleph Tav, queridos, ele não tem tradução. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Cada letra, ela é viva, ela é um programa inteligente que estabelece a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra. Em hebraico é dabar, a palavra criativa, a palavra que gera, a palavra que transforma. É interessante, por isso que nós decretamos no mundo espiritual, porque quando nós decretamos de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, essa palavra que sai da nossa boca através de um decreto celestial, ela gera, ela cria, ela transforma a sua realidade. Então, as que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e ela vai prosperar, ela vai perseguir, ela vai continuar, ela vai manifestar naquilo para que eu a designei. O Aleph Tav, então, ele produz uma mudança de mentalidade. Cada letra foi desenhada por Deus para manifestar a potência do seu poder. E, através da renovação do nosso entendimento, que vem por uma reprogramação de memórias, que substitui a nossa vã maneira de pensar, com padrões deformados de pensamento pelo glorioso pensar do nosso Deus eterno, pois nós fomos planejados para nos apropriarmos, para estabelecermos da mente de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, concomitante com 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a
6. Nesse mês de Lula, Iode. O que é Iode? Iode, deixa eu pegar aqui. Iode é a 10ª letra do alfabeto hebraico. O valor numérico dessa letra é 10, completude. 10 quer dizer uma totalidade. O som é I ou E. O significado é a mão fechada com o braço do Eterno. Também tem um outro significado que é o ponto criativo de Deus, é o dabar de Deus. Também tem o significado da humildade. E também um outro significado, nós podemos extrair dessa letra, e outro é o rosto do sacerdote. A Bíblia diz muito claro que nós somos reis e sacerdotes. Então, continuando só alguns significados, naturalmente, dessa letra serão abordados, porque amanhã teremos a pastora Neide desenvolvendo mais esse assunto. Depois, na quinta-feira, teremos, salvo engano, a apóstola Magda, também, que vai trazer outros significados desta letra Iode. Então, eu quero trazer alguns significados apenas hoje. Salmo 119, ele é estruturado conforme as letras do alfabeto hebraico. Iode e Iudo. E os versículos 73 a 80 deste capítulo, do Salmo 119, eles mostram a letra Iode. Vamos ler para Deus falar conosco através desse salmo. Isso, estão vendo a Bíblia Sagrada aí? Não? Ok. Deixa eu compartilhar de novo. Agora sim, né? Maravilha, obrigado pelo retorno, amados. Vamos lá. Então, do 73 ao 80, do versículo 80, estão essa letra de hoje dentro do Salmo 119. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua mão eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim, os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Essa porção bíblica está escrita com a letra Iode. Vamos lá. Então, o que representa a letra Iode? Ela representa o sagrado, querido. O dízimo, a dimensão da obediência, o ato do tabernáculo. No discipulado apostólico do apóstolo Éder, ele começa a trabalhar justamente o tabernáculo, e ele começa naturalmente pelo átrio, mostrando que o átrio, dentro do sagrado, ele simboliza, querido, a primeira dimensão, que é a dimensão da obediência, a dimensão onde você também consegue ter o simbolismo do dízimo. O dízimo é uma obediência à palavra de Deus. O dízimo é igual a 10, é igual a obediência. E aí, é interessante, queridos, que nesse processo, nessa dimensão, o crente, quando ele entra nessa primeira dimensão do tabernáculo, ele começa a aprender como obedecer a Deus, como obedecer a Torá, como obedecer os preceitos de Deus, como obedecer, inclusive, o seu sacerdote que Deus colocou sobre ele.
Então, se você quiser, inclusive, obter maiores informações, eu sugiro que você acesse o Discipulado Apostólico do Apóstolo Éder, que você vai conseguir entender melhor esse ato, o que que ocorre nessa primeira dimensão do tabernáculo. Segundo, humildade. É uma outra dimensão que significa essa palavra hoje. Teve uma vez, quero dar um testemunho para vocês, teve uma vez que, quando estava saindo do tradicional, da igreja tradicional, e entrando para dentro do apostólico e profético, teve um conselho apostólico aqui em Curitiba, em 2013, e nesse conselho apostólico, aqui na Comunhão Cristã Aba, foi um conselho onde veio pregar o apóstolo Rony Chaves. Bom, ele falou uma coisa muito interessante, que uma das coisas que mais cravou, que mais mudou, que mais transformou o ministério dele, foi foi o quanto Deus trabalhou no coração dele, a humildade. E ele, falando a respeito disso, ele deu um testemunho que uma vez ele foi para o Chile, ministrar no Chile. E no Chile, eles tinham uma pessoa responsável para receber ele naquele país, que era o Fernando. Ele chegou no aeroporto e ele não viu o Fernando. Ele ficou com muita raiva, ele ficou chateado pra caramba. Quem conhece o apóstolo Rony Chaves sabe que ele é extremamente criterioso em termos de horário, em termos de tempo, ele não gosta de atraso. E o apóstolo Rony Chaves, ele chegou no aeroporto e pensou, meu Deus, mas cadê o Fernando? Onde é que está o Fernando? Puxa vida, eu vou pegar esse Fernando vai me pagar por ter me deixado aqui nesse aeroporto sem ninguém, por ter feito me atrasar aqui. E aí, nesse período de tempo, ele começou a conversar com o taxista. Ele percebeu que o taxista não era crente, não era, o melhor, ele tinha se desviado da igreja. E aí ele começou a ministrar para esse taxista a palavra de Deus, e esse taxista se converteu e voltou para Jesus naquele momento. E o taxista olhou para ele e falou assim, puxa, Rony, já que você está com esse problema, né, que, puxa, as pessoas que eram para vir aqui no aeroporto buscar, não estão aqui, então eu vou te ajudar, eu vou te levar para o hotel onde você deveria estar hospedado hoje. E aí, chegando no hotel, ele percebeu que ele chegou com um dia de antecedência. E aí, por isso que o Fernando não estava. Bom, nesse dia de antecedência, ele percebeu também que todos os quartos daquele hotel estavam ocupados porque a Conmebol tinha uma organização, ela estava ocupando aqueles hotéis porque estava tendo alguns jogos da Libertadores da América. E aí ele falou assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Aí o taxista falou assim, puxa, agora que você é meu irmão em Cristo, eu vou te ajudar, porque não tem hotel aqui, né? Tá todos os hotéis ocupados. Tá sem quartos disponíveis, então vou te levar para um lugar aonde você vai conseguir se hospedar nessa noite. Ele pegou o Rony Chaves e começou a levar para o centro do Chile. Ele começou a ver aquelas luzes vermelhas. Ele falou assim, eu não acredito, Deus. Eu não acredito, eu sou um apóstolo de Cristo. Eu sou o representante do reino do Deus Todo-Poderoso. E o senhor vem me trazer para esse prostíbulo? O que que o senhor está fazendo comigo? Aí ele começou a ficar com raiva, com ira, né? E aí, mas ele continuou, né, naquele processo, e aí até que parou na frente de um local, que era uma pensão, e não era um prostíbulo, querido, era uma pensão antiga, daquele bairro do centro do Chile. E aí o que aconteceu? Ele desceu, ele começou a entrar naquela pensão antiga, e aí, por ser uma pensão que não havia muitos anos, que não estava sendo utilizada, quando ele foi abrir a torneira explodiu e molhou assim o corpo dele inteiro. E era de madrugada, ele já estava cansado. Ele pensou, puxa vida. Aí ele foi lá abrir, rosquear a lâmpada, e a lâmpada foi lá e explodiu na mão dele. Ele foi deitar na cama, e a cama, ele falou que sentiu como se as molas estivessem entrando dentro do corpo dele. Aquelas molas daquele colchão, porque o colchão era antigo também. E aí ele deitou, ele começou a reclamar com Deus. Puxa, Deus,
Olha o que aconteceu. Eu sou um dos maiores apóstolos hoje existentes no mundo. E, na verdade, eu dou cobertura para muitos apóstolos no mundo inteiro. Por que que o senhor veio me trazer para esse lugar chinfrim? Por que que o senhor veio me trazer para esse lugar horrível? Por quê? E aí ele falou que uma das poucas vezes ele sentiu a manifestação do Deus Todo-Poderoso entrando com uma presença densa dentro do quarto onde ele estava. E Jesus falou para ele claramente: Rony, volta ao caminho da simplicidade. Rony, volta ao caminho da humildade. E ele, inclusive, sugeriu e falou o seguinte: se você quiser ser feliz de verdade, você tem que trilhar o caminho da humildade, o caminho da simplicidade. E Deus e Jesus começou a mostrar para ele, o José e Maria procurando um local desesperados e não conseguiram achar, e o Rei do Universo, Jesus Cristo, nasceu numa manjedoura, num estábulo. E uma coisa que é interessante, queridos, que tempos depois, ele estava numa outra reunião, em outro lugar, e Deus começou a manifestar através do meio do louvor, a presença de Deus se tornou densa novamente. E Deus começou a mostrar os 4 animais para ele de Ezequiel. E Jesus falou claramente para ele uma coisa que foi muito interessante, queridos. Eu nunca mais me esqueci disso. Para você ter a autoridade do leão, você tem que ter a humildade do cordeiro. São os dois seres da mesma pessoa. Para você ter a autoridade do leão, você tem que ter a humildade do cordeiro. Ele falou que muitos pastores, muitas pessoas, têm a sua autoridade castrada por Satanás, porque, infelizmente, essas pessoas não têm a, o caráter de Cristo impregnado, o caráter de Cristo transformando a vida deles. É esse o motivo que muitas pessoas não têm autoridade no mundo espiritual. Então, se você quiser, de fato, ter a autoridade no mundo espiritual, você tem que ter a humildade de Jesus Cristo. Naquele dia eu chorei que nem uma criança, quando ele contou isso. A minha alma foi transformada porque eu era extremamente prepotente por ser filho de pastor presidente da Assembleia de Deus. Eu era prepotente por morar na região que eu moro, aqui em Curitiba, meus pais morarem numa chácara mais afastada aqui em Curitiba. Eu comecei a chorar e me arrepender por toda a prepotência que eu tive ao longo de anos, querido. Por toda a soberba que eu alimentei por, por ao longo de vários dias, vários tempos da minha vida. E eu pensei, puxa vida, Jesus, eu andei contrário à tua vontade. Eu andei contrário ao teu desígnio. Me perdoa. Esse é um tempo também, querido, de luto, para você se arrepender de toda a soberba. Ele falou que ele era tão soberbo que até os músicos que estavam em cima do altar, se não chegavam no horário, se não faziam com que o apóstolo Rony Chaves queria, ele começava a chamar a atenção deles. Mas ele, a partir desse dia, ele começou, depois da transformação, depois de tudo que Deus mostrou para ele começou a agradecer por cada cafezinho, por tudo que as pessoas faziam para ele. Às vezes até o nosso ao cargo que nós ocupamos na igreja. Nós vamos ficando, infelizmente, prepotentes, soberbos. Mas isso não é, querido, a vontade de Deus. Não é o desejo de Deus, a direção de Deus. A Bíblia diz que com toda certeza eu vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço omitirá da lei até que tudo se cumpra, conforme Mateus capítulo 5, versículo 18. Na versão King James. Essa versão, você pode ver que Coates, que é o título dos males, essa parte pequenininha da letra Iode, em cima da letra Iode, significa que esse texto bíblico, com toda certeza, eu vos afirmo que até os céus e a terra passem, nem o i ou o mínimo traço, essa mínima parte da letra Iode, ela vai passar sem que tudo se cumpra. Por isso que a Bíblia diz que tudo há de passar, mas as minhas leis, a minha palavra, os meus desígnios, elas não hão de passar. E hoje é como o i do português na Bíblia simboliza o poder da humildade. O poder da humildade, querido. Pois é a menor letra do Aleph, mas ao mesmo tempo uma das mais poderosas. É por isso que Gideão, inclusive, falou assim: Deus, eu sou de uma das menores tribos de Israel. Como é que o Senhor vai me utilizar para poder vencer esse povo? Por isso que Deus confunde as coisas que são, querido. Deus utiliza os improváveis. Deus utiliza as pessoas que você menos imagina.
para fazer a obra dele, querido. A letra Iode é a mão direita do Eterno. É a mão criativa de Deus, que ela prospera o que a sua vontade quiser que seja feito. Conforme Isaías capítulo 55, versículo 11. Você solta ou pega um objeto, conforme a sua própria vontade, mas a mão direita do Eterno, conforme Provérbios 3,16. Ele simboliza a longevidade, a paciência, o autocontrole na vida. Aqui você pode ver pela pictografia, querido, que simboliza a letra Iode, simboliza o braço do Deus Todo-Poderoso sendo estendido para poder te socorrer, para poder te ajudar. A letra Iode é a 10ª letra do Aleph Bet, tendo valor numérico de 10, que do pictograma de Iode parece um braço ou uma mão, enquanto que a escrita hebraica clássica, ela é constituída de uma única marca para cima, um quotes para baixo, e uma porção média. Iode é a letra mais frequente nas escrituras, bem como a menor das letras. O braço do Eterno, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 32, 21, que libertaste teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com braço forte causando grande pavor entre todos. O braço forte do Senhor que enviou as 10 pragas ao Egito e também lutou com Josué com 80 anos aproximadamente, as 10 batalhas na terra prometida. Ou seja, foi 10 vezes que Josué contra os seus inimigos, ele lutou e ele venceu. Ao emitir esse som, está se emitindo um som do céu que corre por dentro da matéria. E o braço de poder do Eterno vai destruir os seus inimigos. A força desse som e a frequência do céu destruindo a matéria escura das trevas, ela vai executar isso de forma instantânea, conforme Zacarias, capítulo 14, versículos 12 e versículo 13. É o que está acontecendo nessa foto ao lado, queridos. Vamos lá. Estão conseguindo enxergar os slides, amados? Maravilha, obrigado, profeta. Obrigado, Rose. Então, esta é a... Deixa eu pegar aqui, perdão. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrece-lhe-ão aos ossos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículos 12 e 13. Confusão aqui nesse texto bíblico, queridos, que significa o merumá, tumulto, a confusão, perturbação, destruição, problema, incômodo, aborrecimento, a desordem, a inquietação, o pânico. Merumá vem de rum, a palavra, uma palavra primitiva que quer dizer distrair, tocar novamente, fazer muito barulho, murmurar, rugir, desconcertar, ser movido. Quer dizer, um som muito potente. Ele vem também de uma outra raiz, a primitiva, que quer dizer mover-se ruidosamente, quer dizer confundir, fazer barulho, desconcertar, quebrar, consumir, esmagar, destruir, agitar, irritar. Nós tivemos um tempo atrás, mostrando para o apóstolo Éder esse vídeo, que é uma partezinha do filme Star Trek, que ele mostra como um som, o ruído, a frequência, ela consegue destruir as hordas inimigas. Eu quero demonstrar isso para você agora, para você me emprestar sua imaginação, para você me emprestar sua visão, e você poder enxergar como Deus faz isso. Repetiu qual é o capítulo que é de Josué e Zacarias. Novamente, vamos lá. Vamos lá, Analvo. Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 13.
Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 13. E o braço por voz do Senhor, que enviou as 10 pragas ao Egito, também lutou com Josué, com 80 anos aproximadamente, porque começou a lutar com 80 anos, quando ele começa a entrar na Terra Prometida, e começa a conquistar a Terra Prometida, ele fez essas 10 batalhas, e ele foi 10 vezes vencedor contra seus inimigos, os venceu. Então, querido, me empresta a sua imaginação, por gentileza. É o Papa. E aí você vai perceber como é que acontece, como é que ocorre essa destruição das ordens inimigos através do som do eterno, que é o som de Yod no mundo espiritual. Opa. Escolheu muito bem. Mais rápido, corremos o risco de ser engolidos pela confusão trajetorial. Carona não dá pitaco. Evadir, doutor. Música clássica? Sim, doutor. É o que parece. Tenente Uhura, passe para Yorktown, a frequência para a transmissão. Senhor, temos a frequência de ruptura. Transmita. Então tá aí, queridos, né? Como é que ocorre no mundo espiritual essa destruição dos seus inimigos, inclusive quando a voz do som de hoje, do Deus Todo-Poderoso, entra dentro de você, ele consegue destruir a iniquidade até os seus ossos. Ele ocorre dessa forma e desintegra os seus inimigos. Mais uma vez eu quero pedir a gentileza de você emprestar a sua imaginação para você perceber como é que funciona isso no mundo espiritual. Deus desintegrando os seus inimigos. Ah, tá. Ok. Olha só como é que ocorre esse processo de desintegração dos seus inimigos, querido. Esse é o efeito destrutivo do som do céu. O braço do
eterno, mova o braço de Deus, de Adonai, de Yahweh, sobre as células cancerígenas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o braço de Deus Todo-Poderoso comece a se mover sobre toda enfermidade agora. Começa a quebrar códigos de enfermidade. Começa a destruir códigos de iniquidade que foram transferidos da sua geração. Que não são os códigos originais e que devem ser destruídos pelo som de hoje, em Jesus Cristo, em Yeshua. O som do céu que viaja por dentro do sistema, do seu sistema sanguíneo, respiratório, circulatório, linfático, nervoso, os seus ossos, sua medula, para que cada um deles seja reordenado com os códigos originais do céu e apague esse som da morte que está registrado dentro da sua genética. Eu quero fazer uma oração com você agora. A oração, essa oração, ela foi retirada de dentro do som do som da sua voz, do profeta, do volume 2, né, do profeta Davi Rebolho, mas nós fizemos uma adaptação nessa oração. E eu quero pedir a gentileza que nesse momento você ore junto comigo, querido. Isso aqui não é uma pauta, naturalmente, de arrependimento, isso é uma oração, mas de todo o teu coração você faça essa oração junto comigo, eu vou falar e você vai repetir comigo. Eu quero pedir a gentileza de repetir comigo essa oração. Esse texto em forma de oração para Deus. Pai amado, meu Rei e meu Senhor, a exposição das suas palavras me ilumina. E eu sou iluminado com o conhecimento da sua letra Yod. Em Yeshua HaMashiach. A sua mão forte e poderosa nunca se encurtou e nunca se encurtará. Eu posiciono-me nesse tempo, eu chamo a sua essência. Sobre mim, Yod. Somente em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, eu honro a forma como tem dado para a sua letra. Que a sua palavra, e eu peço que o som de Yod, ele entre nas dimensões aonde o homem não pode acessar. Pai, assim como a sua mão poderosa se moveu várias vezes em favor do seu povo, entregando a vitória sobre todo o exército inimigo que se levantava contra eles. Assim eu peço, Senhor, que envie a sua palavra, o seu som e o seu programa criativo para que percorra toda essa terra, que é o meu corpo e a minha alma, e o meu espírito. E, por favor, me reprograme pelo som da sua voz e a presença manifesta da sua imagem. Em Cristo Jesus, consumindo e destruindo todo intruso das trevas que havia se alojado em meus genes, minhas células e meus tecidos, meus ossos. Eu chamo o som da sua voz, Yod, em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, para que inunde todos os meus sistemas e que a sua mão arranque todo o código que o Pai não plantou e que toda contaminação herdada ou adquirida seja removida agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, que é sobre todo o nome. Eu levo a dimensão da cruz tudo que veio deformar e adulterar o desenho perfeito das minhas células.
dos meus genes e da minha alma. Eu chamo o som criativo para que venha formar tudo o que precisa ser criado. Eu honro o poder da sua palavra, Senhor. A vida que nela há. E eu me posiciono em fé. Espírito de Deus, estabelece em mim o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, já conquistou na cruz e pelas suas feridas. Agora você pode dizer seu nome. Eu, Marcelo, sou curado, que a saúde que o Senhor planejou para mim, desde o princípio, se estabeleça e prospere no seu nome. Que o som silencioso, o seu som silencioso, que discerne os pensamentos e as intenções, possa trabalhar formando em mim a sua genética, a sua imagem, a sua semelhança, que a potência da sua mão e o som da sua voz tome o controle do meu corpo, alma e espírito. Eu agradeço, meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus Cristo. Eu quero desejar um excelente dia e que a humildade do Deus Todo-Poderoso, que o braço do Eterno possa se mover em sua direção, em seu favor e nas suas causas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Shalom, shalom, amados.